Imagina que você compra linguiça pra comer com a sua família no churrasco. Vocês comem, tudo normal. Daí uns meses depois vocês descobrem que o que era vendido naquele açougue era feito de carne humana. Isso aconteceu em 1863 e 1864, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os crimes da Rua do Arvoredo foram uma sequência de homicídios em que as vítimas eram transformadas em linguiça. Foram 3 pessoas envolvidas nesse caso. José Ramos, que era o principal, sua esposa Catarina Palce e o açougueiro Carlos Klausner. Este caso ganhou muito apelo popular na cidade de Porto Alegre e a história continua viva, sendo contada diversas vezes como uma espécie de lenda urbana local. José Ramos teve uma vida conturbada desde pequeno. Ele presenciava seu pai agredindo sua mãe e em uma dessas agressões ele acabou esfaqueando o próprio pai, o que levou à sua morte. José se mudou para Porto Alegre e se tornou um inspetor de polícia do local. Ele morava na Rua do Arvoredo, que hoje em dia se chama Rua Coronel Fernando Machado. Em 1862 ele foi expulso da polícia, depois de ter sido flagrado tentando degolar um preso chamado Domingos. Desde então ele passou a trabalhar como informante da polícia ao invés de inspetor. Ele no geral ganhava bem e vivia uma vida de alta classe. Ele frequentava lugares onde pessoas ricas iam, como por exemplo teatros e esse tipo de apresentação. Foi um desses teatros que ele conheceu a mulher que viria a se tornar sua esposa, Catarina Palce, que era uma refugiada húngara. Foi só depois que ele conheceu ela que ele começou a praticar seus crimes. Segundo relatos da própria Catarina, ela ajudava José Ramos atraindo as vítimas. Ela seduzia as pessoas que futuramente seriam mortas, marcando um encontro, passeando pela rua, até finalmente trazer para sua casa. O passado de Catarina é tão conturbado quanto o de José Ramos, ou até pior. Ela nasceu em uma região extremamente pobre dominada pelos húngaros na Transilvânia. Ela precisou se casar com um homem aos 15 anos de idade para conseguir fugir do país. Homem esse que se suicida no meio da viagem. Sem marido, família, completamente sozinha, com 20 anos ela chega em Porto Alegre em 1857. E em 1863 ela passa a viver com José Ramos. A terceira pessoa que eu mencionei, Carlos Klausner, era um imigrante alemão que tinha um açougue na Rua da Ponte, que hoje em dia é chamada de Rua Riachuelo. Foi em 1859 que ele chegou no Brasil e abriu seu açougue, que fez bastante sucesso. Ele recebia relativamente bem e ele se tornou amigo de José Ramos, porque ele também falava alemão. José Ramos se torna não só amigo de Carlos, como também colega de trabalho. Ele passa a ajudar ele no açougue picotando carnes. Em algum momento, em 1863, foi quando os crimes começaram. Como eu disse, José Ramos, com a ajuda de Catarina, seduzia as vítimas para trazê-las até a casa deles. Uma vez que as vítimas estavam em casa, José Ramos as degolava, esquartejava e descarnava como gado para transformar em linguiça futuramente. As linguiças eram feitas no açougue do Carlos Klausner, e os pertences das vítimas eram divididos entre eles. Segundo Catarina, ela provou uma dessas linguiças uma vez. Segundo depoimentos da época, foi o próprio Carlos Klausner que sugeriu que os cadáveres fossem transformados em linguiça, para que não restasse nada deles e assim eles não fossem pegos pelos homicídios. O que não virava linguiça, como os ossos, era dissolvido em ácido ou incinerado no açougue. Segundo Catarina, o casal fez 6 vítimas. É claro, pode ter sido mais. Lá para agosto de 1963, a população começou a desconfiar sobre essa onda de desaparecimentos que estava acontecendo na cidade e começaram a pressionar as autoridades locais para fazerem algo. Carlos Klausner provavelmente ficou com medo de ser ligado a esses crimes e disse que largaria tudo e iria para o Uruguai. Isso deve ter irritado José Ramos, pois ele foi até Carlos, o matou e escondeu seu corpo no porão de sua casa. Pelo que sabemos, depois da morte do Carlos, a fabricação de linguiças parou. É claro, sem o Carlos, o açougue fecharia. Então o casal, José e Catarina, se apropriaram das posses dele. José Ramos forjou um documento de que Carlos havia vendido o açougue para ele e passou a tocar ele por alguns dias. Porém, o açougue não durou por muito tempo, já que o casal não tinha o conhecimento necessário para isso. Eles não eram açougueiros, né? Tudo desandou de verdade no ano seguinte, 1864. Com o desaparecimento de 2 pessoas que alarmaram a polícia. Essas 2 pessoas foram José Ignácio da Silva e Januário Ramos. José Ignácio era um caixeiro viajante e Januário era um vendedor português. Ambos foram avistados indo para a casa do casal um dia antes do desaparecimento. Com a polícia desconfiada, José Ramos foi chamado para a delegacia. Ele alegou que havia alugado a casa pernoite para que eles ficassem lá, e que ele nem sequer estava perto da residência na hora. Não engolindo muito esse papinho, a polícia foi investigar a casa do José.
Nesse momento, a polícia encontrou inúmeros pertences das vítimas que foram mortas e várias evidências de que crimes foram cometidos naquele local. Acharam vários pedaços de corpos em decomposição no quintal e o corpo de Ignácio e Januário apodrecendo no poço da casa. Junto com os dois corpos havia também o corpo de um cachorro. Esse cachorro foi importante para o caso, pois ele era o cachorro de Ignácio. Depois que Ignácio desapareceu, o cachorro passou alguns dias latindo na frente da casa do José, até que de repente ele parou. Essa foi uma das coisas que alertou a população local de que havia alguma coisa acontecendo. Depois disso, encontraram enterrado no porão da casa do José o corpo de Carlos Clausen. O casal José Ramos e Catarina foi condenado apenas pela morte dessas três pessoas: Ignácio, Januário e Carlos Clausen. Foi apenas depois de alguns anos que Catarina ficou presa que ela revelou sobre o esquema. Ela falou sobre as 6 vítimas e sobre o lance da linguiça. Catarina tinha sido presa como cúmplice, enquanto José Ramos tinha sido condenado à pena de morte. Porém, logo a sentença dele mudou para prisão perpétua. José Ramos morreu quase 30 anos depois dos seus crimes, em 1893, enquanto Catarina foi libertada em 1891. O povo, é claro, ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo. A comoção foi tanta no povo que as pessoas se reuniam ao redor da casa do casal para vandalizar, gritar, tentar linchar eles para fora da cidade. Entretanto, a mídia tentou acobertar isso o máximo possível. Não queriam que as pessoas ficassem sabendo que elas se tornaram canibais involuntárias. Então, por mais que a mídia local não falasse muito sobre esse caso, o caso teve muita relevância internacionalmente. Para vocês terem noção, o próprio Charles Darwin ficou sabendo sobre esse caso e escreveu sobre ele em um de seus cadernos de anotação. É fato que José Ramos e Catarina eram assassinos e que as mortes aconteceram. Porém, pesquisadores até hoje debatem sobre a questão da linguiça, se ela era realmente feita ou não. Pois isso não foi investigado no momento que descobriram sobre os crimes, como eu disse, só foi revelado por Catarina alguns anos depois. Não houveram rumores nem reclamações sobre o gosto da linguiça na época, elas tinham uma boa aceitação como se fossem linguiças normais. Mas é quase certeza que sim, essas coisas aconteceram. As investigações sobre o caso estão preservadas até hoje no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, porém grande parte dos arquivos são manuscritos feitos com garranchos impossíveis de ler, de se entender qualquer coisa. Por isso, muitas coisas são misteriosas ainda. A história acaba tendo várias versões. Tudo isso, é claro, levanta a questão do que realmente aconteceu na Rua do Arvoredo nessa data. O que eu contei pra vocês é a versão mais famosa, mais debatida sobre a história. O caso inspirou livros, filmes e é discutido até hoje na mídia brasileira. A história é espalhada realmente entre os moradores de Porto Alegre, principalmente que moram ali naquela rua, como se realmente fosse uma história de fantasmas, uma lenda urbana. Alguns anos atrás, o Linha Direta fez um episódio especial falando sobre os crimes da Rua do Arvoredo. A qualidade é um pouquinho ruim, mas tá no YouTube e vale a pena ver. Eu assisti e vai ajudar vocês a imaginarem um pouco melhor sobre o que aconteceu. Em geral, o caso é isso, não se tem muitos detalhes de datas precisas, nem muito mais informações sobre o que realmente aconteceu. Sei lá, é muito doido ver essas histórias que, tipo, aconteceram tão próximas de onde eu moro. Eu sou do Sul e, sei lá, quando você vê algum caso de canibalismo, parece que é sempre, sei lá, nos Estados Unidos, uma coisa muito distante, mas não. Eu posso literalmente ir para Porto Alegre a qualquer momento e passar na frente do local onde foi o açougue, onde pessoas viraram carne, foram comidas. Vejo vocês no próximo vídeo.